março, vai conversar pessoalmente, olho no olho, com Donald Trump. Em entrevista ao portal UOL, Lula disse que está disposto a entrar no Conselho da Paz, mas sócios palestinos puderem participar também. Ele defendeu uma investigação rigorosa do caso Master. Sobre a CPI do INSS, Lula revelou que advertiu o filho dele, Fábio Luiz, conhecido como Lulinha. Disse o presidente Lula: se tiver alguma coisa, quer dizer assim, envolvimento, né? Vai pagar o preço. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que Executivo, Legislativo e Judiciário suspendam o pagamento de penduricalhos ilegais no serviço público. Dino condenou o aumento de auxílios, licenças e gratificações, como, por exemplo, o auxílio Panetone. Para o ministro, essas verbas são concedidas para driblar o teto salarial do funcionalismo público. A decisão será submetida ao plenário do STF. Um comerciante brasileiro, dono de uma cafeteria em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi preso por agentes do ICE, que é aquele serviço de imigração americano. Maximiano Fernandes, o nome dele, 41 anos, está com visto vencido. Ele é casado, tem 4 filhos e está há 15 anos nos Estados Unidos. Moradores e políticos da região se mobilizaram contra a detenção do brasileiro. Agora vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje, começando com ele, Gustavo Santiago. Tubulação da SEDAI se rompe e deixa moradores desabrigados e desalojados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Gustavo Santiago primeiro na frente e em segundo Maria Vitória Lima. Procon do Rio de Janeiro aponta variação de até 835% no preço do material escolar. E o destaque de Enzo Anselmo. Secretaria Estadual de Saúde alerta sobre suplementos falsificados que têm gerado preocupação e colocado consumidores em risco. Agora vamos apresentar a nossa equipe completa da bancada. João Pedro Barrocas, que me ajudou aqui nesta abertura, e amanhã o Barrocas vai apresentar o Jornal Tupi. Eu farei uma cirurgia dentária, eu não trabalharei nem aqui, nem na TV, no SBT, nada, porque é uma cirurgia demorada, pelo menos umas 2 horas, colocar pino para implante de dente, diz que uma boca inchada, as articulações complicadas, disse o dentista, né? Então, pelo sim, pelo não, o Barrocas vai assumir aqui o comando. O Barrocas está indo muito bem e vai brilhar, tenho certeza. Boa noite. Obrigado aí pelas palavras. É fácil quando tem um professor, um mestre do lado para aprender. Só não aprende quem não quer. Estarão então amanhã o Chico Otávio e o Madureira? Isso eu não sabia. Não, tô falando de você mesmo. E o Gustavo Santiago também. O que você aprende, Gustavo Santiago? Ele vai estar amanhã também aqui. Também. Temos sempre que aprender, Sidney. É verdade. E olha, esse ano, Sidney, 2026, vai ser marcado pela corrida eleitoral, mas tem muitos políticos que pretendem abrir mão de tudo para concorrer a uma vaga aberta para conselheiro do TCE, o Tribunal de Contas do Estado. O cargo é vitalício e o salário convidativo também, Sidney. Isso, e esse Graciosa aí, por 10 anos, eu estava acompanhando o programa da Cidinha hoje, que era deputada estadual naquela época. Ela lutou muito na CPI e mostrava que tinha uma série de irregularidades em que ele estava envolvido e acabou não conseguindo, né? Mas 10 anos depois está aí a decisão judicial. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, eu estou marcando em cima desse tema, né? A Justiça Estadual marcou para a próxima terça-feira, dia 10, o leilão que definirá o futuro operador dos trens da Supervia. Mas será que vão aparecer interessados? Muitos problemas, como atrasos constantes e insegurança, esperam o futuro gestor. Quem é o entrevistado para nos ajudar a entender esse imbróglio aí, tudo isso? Convidamos Carlos Santana, ele é ferroviário, ex-deputado federal e coordenador do Comitê por um Trem em Movimento. Sidney. E agora, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende, o homem com a boca cheia amanhã de pino. É o seguinte, o Código de Ética que está sendo proposto para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente da Corte, doutor ministro Edson Fachin, não está agradando muito os seus colegas. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes está ficando com cabelos em pé. Daqui a pouquinho, então, o Marcelo Madureira, o homem do glitter, o homem do carnaval. Eu vou passar aqui também agora a pesquisa do Dia Limpo. Qual é o tema de hoje, Barrocas? Olha, Sidney, em 2026 o calendário do futebol opera em ritmo diferente, atípico, com início antecipado das competições nacionais em janeiro. Por conta aí da Copa do Mundo, os clubes enfrentam uma verdadeira maratona, né? Então tem campeonato estadual, tem Brasileirão desde as primeiras semanas do ano.
Ouvinte Tupi, nós queremos saber, esse calendário intenso do futebol atrapalha o desempenho dos jogadores ou quem é profissional de verdade tem que dar conta do recado em qualquer situação? O WhatsApp da Super Rádio Tupi, você já sabe, é o 980 18 8880. 980 18 8880. Diga seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Nesta noite, vai chover, não vai? Como é que vai pintar aí a previsão do tempo para não só hoje como amanhã? Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, Barrocas, família Tupi. Hoje à noite podem ocorrer chuvas isoladas em alguns locais com trovoadas e raios. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer momento, tanto durante o dia como também à noite. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 20 e 32 graus no município do Rio de Janeiro e no Grande Rio. Sidney. João Pedro Barrocas é o nosso repórter especial e amanhã apresentará o jornal inteiro da Tupi. Produção executiva da Renata Victor vai ajudá-lo aqui a escolher boas pautas. Comentaristas de hoje, Marcelo Madureira e Chico Otávio, equipe completa. Na sonoplastia, o mais criativo, inovador e surpreendente, Lenilton Simões. Na central técnica, às vezes temos o Anderson Almeida, às vezes temos o Weber Ferreira, sempre um profissional qualificado. E na coordenação de jornalismo, a Márcia Pinho. Você está no Jornal da Tupi. Boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. E olha só essa notícia para quem começou uma nova legislatura em 2025. A Câmara do Rio já trabalhou um bocado para melhorar a vida dos cariocas. Aliás, nossos vereadores foram os mais produtivos de todas as câmaras das capitais brasileiras. Vimos debates abertos, respeito às diferenças e compromisso total com o Rio e com quem vive aqui, sempre de portas abertas para ouvir e entender os cariocas. Então não foi à toa que a Câmara do Rio conquistou o selo Diamante de Transparência pelo 4º ano consecutivo. A segurança pública foi prioridade, inclusive com a aprovação do uso de armas pela Guarda Municipal, novas regras contra a violência doméstica e muito mais. E com a renovação do Parque Olímpico, nossa cidade ganhou um novo polo de esportes, lazer e negócios. Os vereadores também garantiram que investimentos no trânsito serão feitos para melhorar a circulação e evitar engarrafamentos na região. O Minha Casa Minha Vida foi atualizado para o carioca ter moradias de melhor qualidade e agora imóvel abandonado que oferecer risco vai ser interditado. E essas são apenas algumas das muitas realizações, porque se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em câmara.rio. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Economia é aqui! Enche o carrinho e ganhe mais. No bloco da economia, mais barato ninguém faz. Promoções de sexta a domingo. Arroz Tio João 27,95. Feijão caldo marrom 3,99. Açúcar Guarani Caravelas 3,57. Óleo Vitalive 6,99. Café União 26,90. Leite Godin 3,99. Filé de peito de frango Rivelli ao lar 17,98. Linguiça suína Seara 16,98. Trumete 11,98. Salsicha Seara 8,99. Acém 29,98. Azeite Serrata 25,90. Antártica Latão 550 ml 4,39. Beba com moderação. Economia é aqui! A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você no Magalu do Calçadão de Campo Grande, entre 10 e 11 horas. Tá na hora da mais aguardada, a mais amada, a Semana do Cinema na UCI, de 5 a 11 de fevereiro. Ingressos a partir de R$10 para todo mundo. Válido para sessões 2D, 3D, salas IMAX e X Plus. E R$20 para salas VIP Deluxe. E para a emoção ser ainda mais completa, garanta seu combo de pipoca e bebida por um preço super especial. É a Semana do Cinema na UCI, de 5 a 11 de fevereiro. Chama todo mundo e vem. Ingressos à venda. Consulte condições ucicinemas.com.br. O festival Volta às Aulas está no precinho que a gente gosta. Achocolatado Toddy tradicional 200ml, R$2,28. Biscoito Adrian plugado 130 gramas, R$1,98. Refresco Pulse 200ml, R$1,28. Olha o preço!
Filé de peito de frango jaguar bandeja 1 kg, R$16,98. Alcatra com maminha por peça a vácuo quilo, R$38,98. Império Puro Malte Lager Long Neck 275 ml, R$2,98. Beba com moderação. Super Bom faz parte da sua vida. Ofertas válidas de quinta a domingo. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Recarregue seu TIM Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Repórter, Jornal da Tupi. Meus amigos, se não bastasse tudo que a gente já tem no nosso dia a dia, chuvas intensas e tal, não é que nós vamos ter também uma tubulação em Nova Iguaçu, trazendo um tormento desgraçado, né? E o repórter Gustavo Santiago, como sempre, ele vai no local, vai nos traduzir, vai nos explicar o que aconteceu. Agora são 18h15. Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. Olha, o rompimento de uma tubulação provocou alagamentos e causou prejuízos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O vazamento aconteceu na altura do quilômetro 32 da estrada Rio-São Paulo, próximo à estação de tratamento de águas do Guandu. A força da água foi tão grande que se espalhou pela via, invadiu e destelhou casas. Vamos ouvir agora os relatos dos moradores. Isso já adianta, Sidney. Foi um estrondo, segundo os moradores, assustador, que parecia ser até um trovão. Um deles vai mencionar até na entrevista que falou que achou que era chuva, mas quando foi ver já era água. Para quem está morando mais distante um pouco, é esse estrondo, mas foi algo meio longe. Mas você está ali do lado, na rua? Meu Deus, vamos lá. E digo mais, foi na frente da SEDAI, ali da região do quilômetro 32. Vamos ouvir. Estava dentro de casa sentado, de repente escutei um barulho, né? Eu corri para ver, achei que era chuva normal, né? Quando eu olhei pro alto, só vi as telhas voando, caindo, as coisas caindo tudo dentro de casa, quebrou minha telha, ar-condicionado, e o vizinho do lado caiu em cima do carro, estourou os carros do vizinho e as outras casas que foi danificada também. Foi um barulho ensurdecedor, a gente não sabia o que estava acontecendo, saí na rua para verificar e consegui ver que tinha sido com a minha família, com as casas dos meus familiares. O melhor de tudo é que não teve vítimas, né? O que poderia ter sido pior se tivesse vítimas, então foi basicamente isso. O telhado do vizinho que é ao lado, o telhado do vizinho quebrou e começou a voar as telhas para cima do meu carro, do carro da minha irmã. Se eu quiser pode olhar ali como é que ficou, danificou, deu perda total nos 2 carros, né? Graças a Deus no momento não havia criança no quintal, porque eu tenho filhos que brincam no quintal no momento, sabe? Mas graças a Deus não afetou a ninguém. Quando eu escutei aquele estrondo, que eu corri, que eu tenho dificuldade de levantar da cama, que eu estou operado, que eu tive câncer, para socorrer, para ver o que estava acontecendo, veio tudo abaixo, aquela montoeira de água, você está me entendendo? Aí só deu tempo de eu tirar minha família para fora e acontecer o que aconteceu. E agora, como é que vai ficar? A pergunta é essa, o que a SEDAI vai fazer? SEDAI, o que você vai fazer? Não só pela minha sogra, mas pelos vizinhos. Pois é, os bombeiros do quartel de Seropédica foram acionados e felizmente não houve vítimas, como nós ouvimos o morador falando. Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, 18 residências foram afetadas, sendo 10 desabitadas e 8 habitadas, das quais 2 famílias estão desalojadas e foram encaminhadas para uma pousada da região. Também foram atingidos 11 imóveis comerciais, uma igreja e 6 salas comerciais.
A SEDAI informou por meio de nota que o sistema Guandu opera com 50% da capacidade após o estouro da tubulação e que técnicos atuam no reparo da ocorrência, que deve ser concluído até amanhã de manhã. Essa não é a primeira vez que uma tubulação de água da SEDAI se rompe na região. Em 2022 e 2023, uma adutora se rompeu e deixou moradores ilhados também, assim como em 2025, que a tampa de uma tubulação se rompeu e provocou alagamentos, e hoje esse rompimento novamente na tubulação. Rapidamente, Chico Otávio e toda a nossa bancada aqui. Para começar é o seguinte: se você paga por um serviço e você recebe, você pode achar caro, achar barato, até pagar meio contrariado, mas você está recebendo um serviço. Quando acontece um acidente como esse, as autoridades deveriam imediatamente cadastrar as vítimas, deveria ver o que pode ajudar imediatamente e não dizer assim: você procure a nossa empresa, vamos cadastrar que daqui a, sei lá, X anos a gente vai pagar vocês tal coisa. E os carros todos destruídos, que as pessoas precisam trabalhar, se deslocar, e as casas das pessoas destelhadas, se chover hoje, como é que vai ficar? Tem que ter uma emergência mais imediata. Você diria outra coisa, levantar as mãos para os céus por não ter tido uma coisa muito mais grave, né? Porque a força da água aí foi brutal. Um outro ponto, eu sugiro que o Gustavo continue acompanhando essa questão, porque reparar a tubulação foi a primeira preocupação da SEDAI. Eu quero ver isso que você falou, reparar a casa das pessoas, as casas que foram destruídas. Ô Madureira, essa é a hora que a própria prefeitura vai mandar seus agentes lá e até os vereadores da mesma forma, até alguns deputados ir lá também para defender os moradores, né? Eu pensava, assim, que a SEDAI já tinha sido toda privatizada. Não, é porque é setor à parte, distribuição, assim. Entendeu? Okay. A minha ideia é realmente a SEDAI já há muitos anos já se mostra inoperante e não funciona, né? Tem que ser privatizada, definitivamente. Uma parte foi, né? Porque tem distribuição, né? E a outra parte. Mas a outra foi, por que não foi privatizada? Muito bem. Barrocas. Sidney, a tubulação antiga que precisa de manutenção ou até mesmo ser trocada, né? Como o Gustavo disse, não é a primeira vez, eu já fiz reportagem lá também, e o que impressiona, além do alagamento tal, é o prejuízo dos moradores, que perdem eletrodomésticos, móveis. Verdade. E também, até, né, o senhorzinho, o Gustavo tá falando, perdeu tudo, né? Eu entrei na casa de um dos moradores, ele fez compras ontem, e aí perdeu todas as compras no alagamento, terminou de quitar o sofá que ele tinha comprado, parcelou em 10 vezes. O volume d'água em que altura, mais ou menos, dentro das casas? Dentro das casas, o volume de água passou acima de um fogão, ou seja, foi um metro e um pouco mais. Um pouco mais de um metro, exatamente. E a produção acabou de me informar aqui que a Rio Mais Saneamento acabou de informar que o reparo no vazamento que interrompeu o abastecimento lá e afetou 24 bairros da Zona Oeste do Rio, e incluindo Bangu, Barra de Guaratiba, Deodoro, Campo Grande, Cosmos, entre outros. E a previsão, como eu falei, é de que seja o reparo feito até amanhã de manhã, e pode levar, a conclusão até amanhã de manhã pode levar até 72 horas para a normalização, Sidney. Obrigado, Gustavo Santiago. E na sequência, Maria Vitória Lima. O que você traz pra gente, Vitória? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. O início do ano é marcado pelo período de compra de material escolar. Diante disso, o Procon Carioca realizou uma pesquisa de comparação de preços. O levantamento apontou variações de 835% entre os itens mais procurados. O estudo, realizado no mês de janeiro, analisou preços de 17 produtos com alta demanda nas listas de material escolar. O item que apresentou a maior variação foi uma régua de 30 centímetros, cujo preço variou de R$ 3,00 a R$ 29,00. Em segundo lugar, um giz de cera com 12 cores tem preços que variam de R$ 8,00 a R$ 54,00. De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, João Pires, a maior variação de preço foi registrada nos itens que normalmente são os mais baratos da lista. Dados coletados em lojas virtuais apontam que as compras online podem ser uma boa alternativa para quem busca preços mais justos. O Procon orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes da compra, especialmente em períodos de maior demanda. Volto com você, Sidney. 18h22. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Fala aí, boneca
bonecos e bonecas. Sabe onde tem a melhor vista da Sapucaí? Com open bar e open food regados. Salão de beleza pra te deixar bonita. Aquela boate de respeito pra você curtir as melhores atrações e ainda massagem pra relaxar. Eu tô falando do Camarote Arpoador, bebê. Corra e garanta logo o seu ingresso em Ticketmaster. Camarote Arpoador, onde o maior espetáculo da terra encontra o melhor camarote da Sapucaí. Quinta é dia de promoção com as mega ofertas que preparamos pra vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, R$10,89. Feijão preto grafino, 1 quilo, R$3,79. Extrato de tomate elefante, 850 gramas, R$16,99. Filé de polaca Buena Pesca, 500 gramas, R$14,99. Papeito a 100 peça, quilo, R$29,97. Megabox, Avenida Brasil 9.561 em Olaria. Avenida das Américas, 13.700, Recreio. Megabox, muito por muito pouco. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial. 3288-4301. Bola rolando em 2026. Dona Maria recebeu o IPTU, pagou, tocou a bola na pequena área e é gol! Gol da Prefeitura de Duque de Caxias! É trabalho em equipe. Você paga o IPTU e a Prefeitura reinveste o recurso na cidade. Pague com 7% de desconto até 13 de fevereiro ou parcele em até 10 vezes. Prefeitura de Duque de Caxias. A cidade do futuro é a gente que faz. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Recarregue seu TIM Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. Olá, Álamo. Pode até parecer estranho, mas da Álamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939. 4000-939. Álamo Benefícios. Economia é aqui! Enche o carrinho e ganhe mais. No bloco da economia, mais barato ninguém faz. Promoções de sexta a domingo. Arroz Tio João 27,95. Feijão caldo marrom 3,99. Açúcar Guarani ou Caravelas 3,57. Óleo Vitalive 6,99. Café União 26,90. Leite Godin 3,99. Filé de peito de frango Rivelli ao lar 17,98. Linguiça suína Seara 16,98. Trumete 11,98. Salsicha Seara 8,99. Acém 29,98. Azeite Serrata 25,90. Antártica Latão 550 ml 4,39. Beba com moderação. Economia é aqui! 18h26. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Com a Álamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Como está o trânsito nas vias expressas? Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Tem chuva, Sidney, em diversos pontos da cidade, sobretudo na zona sul, centro e também na zona norte da cidade. Cautela redobrada devido às pistas escorregadias. E falando do trânsito, já tem lentidão para quem vai no sentido zona oeste. Observa essa dificuldade até a altura de Bom Sucesso, mas a frente bem pior. Entre Parada de Lucas e a chegada a Bangu. Portanto, quem vai acessar a região de Irajá, a Estrada da Água Grande, surge como alternativa. Quem vai seguir direto ali para Realengo, Albérico Diniz e Marechal Pontinelli é alternativa. Tem lentidão, é verdade, passando pelo Albérico Diniz na altura da Sulacap e também no acesso para a Transolinca, só que melhor comparado com a Via Expressa neste momento. Quem vai pela linha vermelha, a lentidão se estende até a subida para o Parque das Missões em direção à Baixada. Eu mesmo estou observando pela linha amarela, seguindo em direção à Barra da Tijuca, lentidão até o trecho de Água Santa na altura da Praça do Pedágio. O verão chegou. Climatize sua loja e seu escritório com ar-condicionado Midea ou Carrier. Consulte as condições especiais das lojas Midea Carrier pelo WhatsApp 0800 555 4466. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi.
Jornal da Tupi. Informação. Agora, Thiago Souza, as notícias do momento. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite pra você. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, hoje de manhã houve um acidente entre duas carretas e um carro na BR-393 que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Isso aconteceu na altura de Três Rios. Infelizmente, uma mulher morreu e 2 homens ficaram feridos. Por conta desse acidente, Sidney, ocorreu o tombamento de uma das carretas ali, né, que transportava uma carga de manteiga de cacau. Agora, inicialmente, as pistas elas foram totalmente bloqueadas. Agora, o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal acabou de informar que o trânsito agora está funcionando, né, no estilo ali pare e siga. Então, os motoristas que precisam seguir para Minas Gerais, também para o Rio de Janeiro, precisa de mais paciência, Sidney. Ah, com certeza absoluta. Obrigado, Thiago. Qualquer nova informação, óbvio, você volta aqui dentro do Jornal Tupi. Lembrando, gente, que nós vamos até 19h30, normal, né? Porque nós vamos ter aqui na Tupi, nós vamos ter a partir de 19h30, José Carlos Araújo, já com Vinícius Gama, naquele plantão, ele vai narrar o jogo Vasco e Chapecoense. Porém, hoje tem jogo do Fluminense. Às 19 horas, Bahia enfrenta Fluminense. Já a partir de 18h40, o Rafa Brabo, que está aqui, vai estar comandando também uma baita equipe. Ele vai explicar direitinho para você onde você vai localizar torcedor tricolor e torcedor lá aí da Bahia também, né? Você que é baiano e gosta de futebol. Tudo bem, Rafa Brabo? Boa noite. Alô, Sidney Rezende, boa noite. Galera do Jornal da Tupi, família Tupi, a bola rola às 7 na Fonte Nova para Bahia e Fluminense. Duelo tricolor. Aliás, Sidney, quero saber de você, do Chico, do Barrocas, do Marcelo, da Renata, que é tricolor também. Se o Flamengo e o Palmeiras derem mole, o campeonato vai ficar na mão do Flu, do Bahia? O Fluminense está no top 5 de favoritos para vocês? Eu acho que está mostrando isso. Até agora está só no começo, mas ouvi um comentário do Luiz Penido agora há pouco, ele dizendo o seguinte: se você puder fazer logo os pontos no início, é melhor ter que ficar correndo atrás. Lembra do Vasco, quando precisou desesperadamente de um pontinho, de 2 pontinhos? Faz agora logo, o Flamengo está comendo mosca. E o Fluminense estreou com vitória. O Bahia na temporada invicto, 7 jogos, 7 vitórias. Ambos venceram na primeira rodada, aqui segunda rodada. Respondendo sua pergunta, Sidney, a transmissão de Fluminense e Bahia na Super Rádio Tupi em todas as plataformas digitais, no site tupi.fm, no aplicativo da Rádio Tupi, no canal do YouTube Rádio Tupi ao vivo e no canal verdinho Tupi Esportes, que tem mais de 1 milhão de inscritas e inscritos. Ao meu lado, Sérgio Guimarães, já temos o Fluminense. Alô, brother! Alô, Rafa! Alô, Sidney! Alô, Sérgio! O que tem de melhor? O técnico Zubeldia, força máxima para a alegria dos tricolores. Fábio 1, Samuel Xavier, capitão do time 2, James 3, Freitas 22, René meia dúzia, Martinelli 8, Nonato 16, Lúcia Costa 32, Canóbio 17, Serna 90, John Kennedy 99. Savarino e Everaldo não foram relacionados. Savarino, controle de carga, recondicionamento físico, não viajou para Salvador. E o jogador Everaldo, para alegria de alguns tricolores, está sendo negociado para o Atlético Paranaense. Fluminense, se vencer, é líder, Rafa. Tomara que a gente grite, vence o Fluminense que está no topo do Campeonato Brasileiro nesse momento. Isso aí, obrigado, Rafa Brabo e toda a equipe. Ô Madureira, veja que coisa incrível como os tempos mudaram, né? A Tupi oferece plataformas das mais diversas, tem o rádio convencional que todo mundo conhece. Fala convencional, nós estamos esses anos todos aí, antes mesmo da nossa chegada, a rádio já brilhava, né? E nós aqui nos sentimos muito orgulhosos cada ano de aniversário. Mas você tem na internet, você tem o site, você tem as redes sociais, ou seja, tem pra todo mundo, né, Barroca? Não tem desculpa, não. Barrocas não, por favor. Não duvide da minha masculinidade, por favor. Aplicativo. Eu chamei o Barrocas, ele entrou. Madureira. Não, Madureira. Eu dei o drible do Ronaldinho Gaúcho. Eu queria passar Barrocas e olhei pro Madureira. O Madureira pegou a bola, vamos lá. Mas vamos lá. Não, hoje você tem diversas plataformas, então você não tem nenhum motivo para dizer que está mal informado, é verdade, que você não está ouvindo o seu time do coração, porque você tem várias plataformas digitais, também as analógicas, enfim. O rádio, depois do cachorro, é o melhor amigo do homem. Agora, senhor Barrocas, você que daqui a pouquinho vai apresentar uma reportagem muito bem apurada aí sobre o Tribunal de Contas do Estado, pode ficar certo que certamente vai ter um recorte no site do Tupi, nas redes sociais, é isso que o Madureira está dizendo. As mídias todas envolvidas e nós não nos sentimos perdendo nada, ao contrário, oferecendo essa multiplataforma para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para quem está acompanhando aqui o nosso trabalho. É isso aí, a Super Rádio Tupi cada vez mais moderna. Agora, respondendo a pergunta do Rafa, o Fluminense está sim brigando aí
por títulos. É top 5. Vai copar? Vai dar flusão esse ano? Volta olímpica? Vai brigar por tudo. Se vai ganhar é outro detalhe, mas vai brigar. Então, Rafa, o mais forte do Fluminense é o que, na sua opinião? É Lúcio Acosta e Xerém, que hoje tem Martinelli já aos 24 anos, chegando a uma maturidade muito perto do seu auge profissional, o chamado Prime, Martinelli Prime. Ele é o queridinho do professor Subeldia, não é isso, Sérgio Guimarães? Com certeza, e tem outro também que a galera aposta muito, que é o John Kennedy, que é chamado o Carrasco de Urubu. Vem que tem moleque de Xerém. Ô Sérgio, de 0 a 10 hoje, o futebol do John Kennedy, entre capacidade física, criatividade, vontade de jogar, tá em que nota você diria? De 0 a 10? Ele tá 7, tá 8, a 10? Como é que ele ele tá? está evoluindo, já tem 3 gols. Eu ouvi o John Kennedy dizer que está com uma mentalidade bem melhor como homem, como cidadão, como jogador de futebol. Eu tenho certeza que ele está evoluindo. Eu dou nota 7. E o meu ídolo Galvão Bueno tem uma frase matadora sobre isso: o melhor psicólogo do centroavante é a rede inimiga. E outro detalhe, Sidney, você no início falou que o Flamengo está comendo mosca. Quem gosta de comer mosca é papa-mosca. Opa, tá certo. Ô Rafa, só pra fechar aqui, você que tá narrando também na televisão, você tá muito bem, tá voando no rádio e tal. Hoje você já tem a tua grife, tua assinatura e tal. As suas inspirações, como todo mundo, devem existir, né? Mas você diria que tem narradores que você ainda aprende, pega alguma coisa para suas transmissões na televisão? Você tá na Cazé TV, né? Isso, os melhores narradores são do rádio. Até os que estão na TV vêm do rádio, como por exemplo o Luiz Roberto Demúcio, rádio, né? Cria do rádio. Mas eu diria pra você que os 2 melhores narradores do Brasil são nossos: José Carlos Araújo, Luiz Penido e José Carlos Araújo. Os craques da latinha. Esse é Rafa Os verdadeiros bravos. Olha a diferença da potência da voz do garoto aqui em comparação à nossa, né? O cara tá narrando. Não, você é o Ronaldinho da Tupi. Você é o bruxo do rádio. Mas qual dos dois, Ronaldinho? O Fenômeno ou o Gaúcho? Qualquer um tá bom. Valeu, galera. 18h34. Valeu. Valeu. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. O Glicoleve Clube chegou para ajudar você que convive com o diabetes sem atrapalhar a sua rotina. Planos sob medida para suas necessidades, com entregas a cada 2 meses, frete grátis e um mix de benefícios e vantagens exclusivas. Sabe o que é melhor? Tudo pelo menor preço do mercado e sem ocupar o limite do seu cartão. Gostou? Então vem pro Glicoleve Clube. Acesse supersaudávelshop.com.br e garanta o seu bem-estar. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Hoje à noite podem ocorrer chuvas isoladas e alguns locais com trovoadas e raios. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer momento. Os termômetros vão marcar entre 20 e 32 graus no município do Rio de Janeiro e no Grande Rio. Super Rádio Tupi. Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. De segunda a sexta, 5 da tarde, o Geraldinos e Arquibaldos é um oferecimento de... Cobre com fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. E vem se divertir na Bet Nacional. Gira que a diversão vira. Quinta é dia de promoção com as mega ofertas que preparamos para vocês.
Arroz branco bem amado, 5 quilos, 10,89. Feijão preto grafino, 1 quilo, 3,79. Extrato de tomate elefante, 850 gramas, 16,99. Filé de polaca boa pesca, 500 gramas, 14,99. Peito a 100 peça, quilo, 29,97. Mega Box, Avenida Brasil 9.561 em Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Mega Box, muito por muito pouco. Economia é aqui! Enche o carrinho e ganhe mais. No bloco da economia, mais barato ninguém faz. Promoções de sexta a domingo. Arroz Tio João 27,95. Feijão caldo marrom 3,99. Açúcar Guarani ou Caravelas 3,57. Óleo Vitalive 6,99. Café União 26,90. Leite Godin 3,99. Filé de peito de frango Rivelli ao lar 17,98. Linguiça suína Seara 16,98. Trumete 11,98. Salsicha Seara 8,99. Acém 29,98. Azeite Serrata 25,90. Antártica Latão 550 ml 4,39. Beba com moderação. Economia é aqui! 18h38. Repórter Jornal da Tupi. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, José Gomes Graciosa, a 13 anos de prisão e a perda do cargo público. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, envolvendo inclusive contas na Suíça. E essa condenação está provocando uma corrida de políticos e assessores por essa vaga aberta no TCE. O cargo é vitalício e o salário para lá de convidativo, R$47 mil, além dos chamados benefícios e penduricalhos. O conselheiro tem estabilidade até a aposentadoria compulsória e o principal, foro privilegiado. Além disso, ele tem direito a nomear uma equipe de 20 assessores com salários que variam aí entre 5 mil e R$20 mil. Tudo isso faz a vaga ser uma das mais cobiçadas do serviço público estadual e inclusive muitos políticos importantes estão trocando, a carreira política para tentar essa vaga aí no Tribunal de Contas do Estado. A gente lembra, inclusive, que no ano passado, o então vice-governador Thiago Pampolha, ele deixou o cargo e um futuro promissor na política, ele trocou esse futuro, essa carreira política por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, ele que tem apenas 38 anos e uma carreira toda pela frente. Nós vamos ouvir muito falar dessa disputa. Chico Otávio. Ô Barrocas, eu acho que em vez de disputar uma vaga, os deputados deveriam se preocupar em melhorar a imagem do Tribunal de Contas do Estado, né? Porque a gente precisa lembrar que em 2017, nada menos do que 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado foram presos na Operação Quinto do Ouro. E agora, um dos acusados de serem mandantes do assassinato da Marielle, que é o Duque de Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, também está preso. Mas eles não cortam na carne, vem de fora para dentro, normalmente esse tipo de acusação, suspeita e investigação. Não cortam mais ou menos, porque o Quinto do Ouro foi uma delação que partiu de um dos conselheiros, o Jonas Lopes de Carvalho, e toda a investigação partiu dessa delação premiada. 18h41. Você está ouvindo o Jornal da Tupi, comando Sidney Rezende. Expresso do Madureira. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, o ministro Edson Fachin, determinou que a ministra Carmen Lúcia elabore um novo código de conduta para os juízes do nosso excelso sodalício, que é como se chama também o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo andam pisando na bola realmente. Jatinho, hotel 5 estrelas, viagens para converscotes de milionários, falam muito fora dos autos, em entrevistas, em revistas, misturam parentes com pessoas que têm questões que serão julgadas na corte. E isso não vem de hoje. Chico Otávio sabe. Já teve juiz do Supremo que concedeu habeas corpus para traficante internacional que
saiu direto da cadeia pro aviãozinho que estava esperando ele e nunca mais foi visto. Alguns membros da corte são contra o tal código de ética. Alguns, inclusive, querem saber se o novo código de ética vai ser instituído o uso do VAR. O ministro Luiz Fux, por exemplo, está arrancando os cabelos. Ele quer saber se vai poder continuar usando peruca. Para alívio do magistrado, trata-se de um código de ética e não de estética. As mulheres de alguns ministros, por sua vez, até então advogadas de carreira fácil, também estão boladas. Será que vão poder aceitar como clientes os irmãos Joesley e Wesley Safadão da JBS? Quanto vão poder cobrar pelo cliente? A sentença completa continua no valor de R$3 milhões? O novo Código de Conduta pode afetar até mesmo o direito constitucional de ir e vir dos membros do Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal vai poder viajar de carona em jatinho privado ou vai ter que ficar dando dedada na beira da estrada, humilhado, pedindo carona para caminhoneiro? O novo Código de Conduta é muito avançado para os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, que são pessoas, por natureza, conservadoras, principalmente a tudo que se refere à transparência. Imaginem se o novo Código de Conduta exigir transparência total de nossos magistrados, inclusive das togas que seriam fornecidas pela Victoria Secret. Isso fere o decoro e a modéstia, que são fundamentais para o exercício da magistratura. O clima está pesado no Supremo Tribunal Federal. Ninguém se entende no Palácio da Justiça em Brasília. Até aí, nada demais. Mas o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, já mandou cancelar o tradicional baile de carnaval do judiciário, o famoso Uma Noite na Papuda. O pessoal, eu acho que é melhor desistir dessa ideia de fazer um código de conduta para o judiciário, sabe? Vai ser muito complicado, são muitos itens para ser desobedecidos, só se aumentar o número de assessores. E além do mais, não é só o Supremo que precisa de um novo código de conduta. O Legislativo e o Executivo e todo brasileiro também precisa obedecer à lei e tomar vergonha na cara. Pensando bem, isso também não vai dar certo. Se todo mundo do Brasil passar a andar na linha, vai acabar se tornando um país civilizado. E aí o Brasil civilizado, meu Deus, onde é que a gente vai parar? E daqui a pouquinho o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário suspendam o pagamento de penduricários ilegais no serviço público. Assunto do Luiz Carlos Azevedo, direto de Brasília. Diga, Chico. Sobre esse tema que o Madureira acabou de comentar, eu sugiro uma maravilhosa matéria publicada na última edição da revista Piauí, assinada pelo meu querido colega Alain de Abreu, que chama-se Duvido Não Aceitar, que trata de uma decisão polêmica do Supremo que libertou aquela que seria uma das maiores traficantes de drogas do Brasil. 18h46. Você não precisa ir para Portugal para comer o verdadeiro bacalhau. Chegou no Empório Gourmet, o primeiro rodízio de bacalhau do Rio dentro do Caneg. Você come o bacalhau de todos os jeitos, com acompanhamentos de vinhos a preço de prateleira. Siga @Empório Gourmet Show e saiba mais. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, plano da sua vida. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas, levando sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Os melhores
Botafogo, na antiga Extrema do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet.
ao orçamento uma situação de disparidade de armas na eleição. Eles estão se blindando para se eleger comprando voto. Isso é muito ruim para a democracia. É ruim, Azevedo, e tem um outro aspecto, né? Todos nós, vamos incluir aqui, a gente olha e diz assim, poxa, não houve reajuste salário, não, o reajuste salário é tão modesto, esses caras têm tudo isso, por que eles deveriam ter tudo isso? Você está criando uma casta que já existe, ainda mais robusta, mais polpuda, além do desrespeito deles não votarem matérias de interesse popular, tem muita coisa na fila, e eles de cara já votam essa parada de ter vantagens para si próprios. É uma coisa que isso tem que ser parado realmente, né? O ministro Dino não pode ser também um Dom Quixote, não é só ele, isso tem que ser uma vergonha nacional de quem vota isso, aprova isso, incentiva isso, e ainda tem a disfarçatez de achar que isso é bom para o país. Pois é, essa decisão dele vai ter que passar pelo plenário do Supremo. Vamos ver, né, se os ministros do Supremo aprovam. O Supremo hoje está na berlinda aí, por causa desse caso Master, né, do comportamento de ministros, de parentes de ministros. E o Flávio Dino, de certa maneira, ele está resgatando a bandeira da ética no Supremo. O Flávio Dino é um jurista, foi governador, foi deputado, senador, mas é um juiz de carreira. Conhece a técnica do judiciário, conhece a lei, é um ministro competente tecnicamente, mas ele também é político. E ele está se posicionando, apesar das ameaças que fazem contra ele. Os políticos, quando falam assim, vamos impeachar um senador, geralmente eles estão se referindo ou para impeachar um ministro, ou é o Flávio Dino, ou é o Alexandre de Moraes. Agora o Alexandre de Moraes está no inferno astral dele, né, com esse caso Master. Mas, Azevedo, você acredita que indo para o plenário tem possibilidade do Dino ser derrotado na sua tese? Olha, esse Supremo está muito complicado, né? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque existe um teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo, que é de R$ 46.366. Se esse salário é considerado pequeno para os funcionários, da alta burocracia, eles têm que fazer uma discussão aberta sobre aumento salarial e fazer prestação de contas do trabalho que eles fazem para justificar um aumento, como acontece com todo mundo. Agora não, eles querem aumentar um monte de gasto, entendeu? Mexendo lá na folha de pagamento, acrescentando uma série de penduricados na folha de pagamento. Aí tem que dar um basta nisso, né? Tem que dar um basta. Vai chegar uma hora que a sociedade vai se cansar. É verdade. Azevedo, eu ia até já despedir de você, né? Amanhã você vai voltar, o Marrocos vai apresentar o programa, mas o Marrocos tem uma sacada aqui interessante, rapidamente, Marrocos. Pois é, o Azevedo estava comentando aqui com o Sidney, né, que você falou desse privilégio desses setores aí que trabalham 3 dias e ganham uma folga, ou podem até vender essa folga, exatamente no momento em que o Congresso e a própria sociedade estão discutindo o fim da escala 6x1, né? O fim da escala 6x1, se for aprovado, vai ser assim, trabalhar de segunda a sexta-feira. Os deputados trabalham 3 dias na semana, e olhe lá. Eles trabalham terça, quarta, quinta ou segunda, terça e quarta. Geralmente a Câmara é segunda, terça e quarta. O Senado é terça, quarta e quinta. Geralmente. Isso aí os funcionários que têm que cuidar da burocracia também só querem trabalhar 3 dias. E ainda querem vender o dia que eles não vão trabalhar. É o fim da picada isso. É o fim da sociedade. Isso foi direto ao ponto. Ótimo comentário. Luiz Carlos Azevedo amanhã volta com o Marrocos no comando aqui, João Pedro Barrocas. Amanhã eu não estarei aqui, como disse na abertura aqui do nosso jornal, mas o Barrocas vai comandar aí e ser o grande líder aqui do Jornal Tupi, das 18 às 19h30. Agora, 18h58, já a entrevista do dia. Você está ouvindo o Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende.
administrativos do governo federal para manter a máquina pública funcionando somaram 72 bilhões e 700 milhões de reais em 2025, atingindo o maior patamar em 9 anos. O recorde de gastos administrativos ocorreu em 2016, ano do impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando passou de 77 bilhões de reais. Na conta dos gastos administrativos estão as despesas com água, luz, telefone, passagens, diárias, aluguéis de imóveis e veículos, além de segurança. No orçamento de 2026, os gastos livres do governo federal têm 129 bilhões de reais. Se o governo voltar a gastar mais de 77 bilhões com a administração, só terá 52 bilhões de reais para investimentos e programas sociais. Minuto Economia volta amanhã no show do Clóvis Monteiro. Promoções de sexta a domingo. Arroz Tio João 27,95. Feijão caldo marrom 3,99. Açúcar Guarani Caravelas 3,57. Óleo Vitalive 6,99. Café União 26,90. Leite Rodan 3,99. Filé de peito de frango Imperial Lar 17,98. Linguiça suína Seara 16,98. Trumete 11,98. Salsicha Seara 8,99. Acém 29,98. Azeite Serrata 25,90. Antártica Lataminha 50 ml 4,39. Beba com moderação. O INSS reativou o simulador de aposentadoria. A ferramenta voltou a funcionar após instabilidade nos sistemas da Previdência Social e permite ao trabalhador planejar o benefício. A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, Hospital do Olho, telefone 2124155374. Ainda avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção e obras. O fornecimento será interrompido em Niterói no dia 9 de fevereiro de 2026 para desligamentos para manutenção na rede elétrica de 13 às 19h30 nas seguintes localidades: Niterói, Piratininga, Rua 128, Raul Correia Araújo, Acúrcio Torres, Silva Jardim e Ruas Próximas. Desligamento número 27770687. A energia poderá voltar antes do horário previsto. O desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em enel.com. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi, há 90 anos, o Rio segue a líder. E dia de promoção com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 10,89. Feijão preto grafino, 1 quilo, 3,79. Extrato de tomate elefante, 850 gramas, 16,99. Filé de polaca bora peça, 500 gramas, 14,99. Peito a 100 peça, quilo, 29,97. Megabox, Avenida Brasil 9.561 em Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Megabox, muito bom. A hora da entrevista 19:10. Especial do Chico Otávio. Ou seja, essa situação está marcando em cima, né? A Justiça está prevendo para terça-feira que vem, dia 10, o leilão para definir o futuro operador dos trens da Supervia. Já foi tentado uma vez, na semana passada, mas acabou sendo adiado, especialmente porque existe uma dívida da atual operadora, da atual concessionária, que é um grupo japonês, ou BNDES, que está sendo reivindicada pelo banco, que seria um entrave. E não é só isso, né? Eu apurei que também há uma dúvida se aparecerão interessados nesse leilão.
na vida da cidade, né? Caiu muito o número de passageiros, mas ainda transporta cerca de 300 mil pessoas por dia, então é de uma importância vital na vida da região metropolitana do Rio de Janeiro. E para falar um pouco sobre o que vai acontecer com a Supervia, eu convidei o Carlos Santana, ferroviário, ex-deputado federal e atual coordenador do Comitê por um Trem em Movimento. Carlos Santana, obrigado aí pelo nosso convite. Eu já começo perguntando, será que esse leilão do dia 10 vai resolver a situação da Supervia? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite. Primeiro, esse leilão é uma fantasia. Uma fantasia porque ele só está no fundo jogando uma crise desse atual governo, do governo passado, o futuro governo. Se vocês tiverem a curiosidade de ler o edital, vocês vão verificar que não tem solução nenhuma uma crise que está hoje instalada na segurança e no setor de operação. Então, a nossa opinião do comitê é esse leilão não vai ter nenhum resultado prático na vida do usuário do dia a dia da população do estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Santana, o que poderia ter o edital para, digamos assim, enfrentar os maiores problemas dos trens urbanos do Rio de Janeiro? Primeiro que nós entendemos hoje que a forma que o governo federal tem que ter participação financeira, tem que botar recurso, o Estado não tem recurso, porque se você verificar o edital diz que a empresa vai ficar 5 anos para elaborar uma proposta com prorrogação de mais 5 anos para elaborar uma proposta para depois ser executada. Chico, eu só quero dizer para você que só teve 2 grandes investimentos no transporte ferroviário na região metropolitana. Foi no período da Copa e no período das Olimpíadas. De lá para cá, não tem. E nós temos hoje um problema que é gravíssimo, que é a questão da segurança. Você sabe que hoje, a grande maioria hoje das estações vira no boca de fumo. Essa que é a realidade que a gente atravessa hoje. Nós vamos estar transportando 2 milhões de passageiros e estamos transportando 300 mil passageiros hoje. Então, quer dizer, é muito ruim. Santana, o que afugenta o passageiro dos trens do Rio de Janeiro? Tudo. Desde a estação que não tem banheiro, você não tem horário. As pessoas entram, podem chegar na estação, ter trem, e não sabe se vai chegar no serviço, e muitas das vezes para no meio do caminho. Na questão da segurança, você sabe que nós tínhamos um policial ferroviário dentro da ferrovia, e ele andava nas plataformas e nas linhas de trem. Hoje você não encontra um policial nas estações ferroviárias, em lugar nenhum. Então tem estação nossa que está abandonada. Você tem estação que 10 horas da noite não tem luz, não tem energia nas estações, tudo apagado internamente. Então você tem tráfico de drogas também, cara? Muito tráfico de droga. Se você pegar no trecho, se você pegar os 2 trechos, Guatemi e Vila Mini, você vai ver lá estações assim, já lá, com boca de fumo lá dentro, montado e fazendo trabalho. E todo mundo sabe que tem no corredor de Jacuí, todo mundo sabe que tem no corredor de Santa Cruz, e nada é feito pela segurança pública do Estado. O Carlinhos, você fala de aportes do governo federal. A gente tem ideia de qual seria esse valor desse montante? Deixa eu falar para você, o último estudo que foi feito, para nós conseguirmos realmente hoje fazer com que a gente retorne, não é nem isso, para a gente retornar o que era antes da pandemia. Antes da pandemia nós transportava 650 mil passageiros. Você tem que ter hoje um montante de investimento em quase 4 bilhões você tem que botar hoje de investimento. E aí você está falando de sinalização, você está falando de novos doentes, você está falando de trilhos, você está falando de acessibilidade nas estações. É um leque de situações que você tem que verificar. Só para dar um exemplo para você, claro, hoje para você fazer de Gramacho a Raiz da Serra ou Guatemi, para você botar um VLT, é 400 milhões. O que é 400 milhões? Não é nada, entendeu? Não é nada. O que se gastou aí, que vem se gastando em outras coisas, porque não há uma política de investimento para o transporte ferroviário na região metropolitana. Então,
pessoas têm que ter uma participação, tanto das prefeituras onde passa os trilhos, onde os trens passam, o governo estadual e o governo federal. Tem que ter uma junção desses três eixos para, entendeu? Cada um botar recursos para ele poder acompanhar. Você está vendo aí a dívida com o banco, com o BNDES, o seu não está sendo paga e não vai ser paga. E lá não está prevendo, entendeu? Quando vai ser pago no digital. Uma barbuja geral da situação. Muito obrigado. Só para complementar aqui, vai ser leilão judicial, porque a atual concessionária está em recuperação judicial. Então não vai ser licitação, vai ser um leilão judicial feito pela Sexta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Muito bem, estamos encerrando aqui a conversa com o Carlos Santana, ferroviário, ex-deputado federal. Ele é o coordenador do comitê do Trem em Movimento, conhece bastante há muitos anos esse setor. 19:10. Você está ouvindo o Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Olá, ouvintes da Rádio Tupi, eu quero falar com você. Você que convive com a dor todo dia. Você dona de casa, motorista, você que tem aquela rotina muito puxada e infelizmente se acostumou a viver com a dor, se acostumou a toda hora comprar anti-inflamatório, analgésico e você percebe que não te dá o resultado. Ele resolve na hora, passa o efeito, a dor volta de novo. E eu venho trazer para você a solução definitiva para a sua dor. Você que tem dor no joelho, artrite, artrose, fibromialgia, hernia de disco, bico de papagaio, preste atenção, porque o Articulac é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E esse resultado ele vem através da ultra tecnologia que esse produto tem. É um produto completo, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Tem uma alta concentração de condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É aquele mesmo que é usado nas infiltrações. Sabe aquela injeção caríssima que é usada no lugar da cirurgia? É exatamente isso que tem no Articulac e é por isso que o resultado é instantâneo, porque quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar e se você também não quer esperar, aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só pro final de março. Você vai receber, vai melhorar e vai pagar depois. Ligue agora no 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. E atenção, você que precisa emagrecer, você que precisa perder de 5 a 10 quilos, eu vou te mandar de presente, você ligando agora, o melhor emagrecedor do Brasil, o Monjaro Natural, que é a base de laranja moro, uma laranja que só tem lá na Itália, é matéria-prima europeia, direto para você poder emagrecer rápido, da forma certa. Ligue agora 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Hoje tem jogo em São Januário e nós temos aqui José Carlos Araújo, o garotinho que vai narrar. Tudo bem, Zé Carlos? Boa noite. Boa noite, amigos do Jornal da Tupi, família Tupi. São Januário, uma chuvinha miúda caindo, público ainda pequeno a essa hora. 8 da noite vai rolar a bola para Vasco da Gama e Chapecoense, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco está escalado e o Gabriel Andreso bate pra gente. Alô, Andreso. Alô, garotinho, abraço a você, ao Sidney, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Conforme a Tupi vem informando, a equipe vascaína que conta hoje com Puma Rodrigues na vaga de Paulo Henrique, que segue com dores no pé esquerdo, e
Tom, meio campo com Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Andrés Gomes. No ataque, Brenner. Este é o Vasco para daqui a pouco, garotinho. Lembrando pra galera que o Vasco é dos 5 jogos últimos, ele só ganhou uma partida. E a Chape, em 3 jogos, fez 12 gols marcados e 3 sofridos. A Chape, inclusive, goleou o Santos por 4-2 e por isso está com moral elevado. Como é que tá a escalada da Chapecoense, o Wellington Campos? 3 zagueiros, garotinho. Léo Diego Goleiro, 3 zagueiros. Vitor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Toma. Aí o Everton é ala pela direita, Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e o Walter Claro como o ala pela esquerda. Ítalo e Gazês é o time do Gilmar Del Poço, garotinho. 8 da noite, a bola rola. Eu vou transmitir aqui pela Tupi, ao lado do Del Aranha e os super craques Wellington Campos e Gabriel Andresso. Pra falar, seja super falado, lembrando que o plantão luxuoso sempre é do Vinícius Gama, é qualidade máxima do futebol que você acompanha aqui na Super Rádio Tupi, 1915. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você no Magalu do Calçadão de Campo Grande, entre 10 e 11 horas. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa dos famosos pastéis em patas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar chopp, sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Vai pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Dia 28 de fevereiro, no Quad Stage, festa Pop 21 anos, a festa que virou um festival. Dia 13 de março, Ira, com a turnê especial Ira Acústico 20 anos. Dia 21 de março, Belo cantando os seus maiores sucessos na pista. Ingressos em quadstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes. Afinal, são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer, eu ia escutar de tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. E agora o chame no Real Zap 0800 703 planos a partir de 50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até 30 mil reais. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é e sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Mais de 40 anos de tradição e confiança em vidros. Soluções em vidros que unem tecnologia, segurança e design. O Conde de Bonfim, 725 Tijuca. Jornal da Tupi. Informação. Alô, Super Resenha! Alô, minha galera da Tupi. Aqui é Gui Albuquerque, diretamente da Tijuca, o gago mais falante do Brasil. Eu tenho um convite muito especial, que é o meu show solo no Teatro Café Pequeno. Esse stand-up que chama-se Eu Gagoiando. 1 hora de gago falando é imperdível. Às terças de fevereiro, às 8, no Leblon. Porque Histórias Leblon, vendas no site Simpla e maiores informações no meu @ o Gui Albuquerque. Eu espero todos vocês. Valeu! A partir de
Ribeiro. Marcos Vinícius, Tupi, Carnaval Total. Boa noite, Sidney e ouvintes da Rádio Tupi. O aumento da circulação de suplementos alimentares falsificados ou irregulares acendeu um alerta sanitário no estado do Rio e fez com que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro realizasse ações de monitoramento, tendo identificado dezenas de produtos fora das normas em 2025. Muitos deles estão com substâncias proibidas ou com alegações terapêuticas de medicamentos no rótulo ou na propaganda. Desenvolvido pela Superintendência de Vigilância Sanitária, o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Alimentos inclui de forma permanente o controle de suplementos alimentares em diferentes formatos no território fluminense. Entre as principais irregularidades estão promessas de cura, prevenção de doenças ou melhora de desempenho físico, práticas proibidas pela legislação sanitária. A Superintendente da Vigilância, Ellen Keller, explicou os prejuízos que o consumo de tais produtos podem trazer para a saúde. Mesmo sendo um alimento, o suplemento alimentar, ele pode causar danos à saúde, principalmente aquelas pessoas que já possuem doenças pré-existentes, tá? Por conta de substâncias proibitivas, né, na fórmula, tá? Então, isso pode agravar a saúde desses pacientes que já possuem as comorbidades. Em caso de suspeita, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária do município onde o produto é comercializado. Na esfera estadual, as denúncias podem ser feitas à ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro pelo telefone 0800 025 5525 ou pelo site saude.rj.gov.br/ouvidoria/participe. Sidney, volto com você. Maravilha, Enzo, obrigado. Nesses anos todos nós já ouvimos tantas grandezas, né, tantas cifras de quanto movimenta o carnaval na região metropolitana do Rio. E os números estão começando a aparecer para o carnaval que está chegando. O Marcos Antônio Jesus foi apurar isso para saber quanto que o carnaval movimenta. Vamos ver que número que ele chegou. Jesus, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises feita com 925 consumidores da região metropolitana entre os dias 26 e 29 de janeiro mostra que o carnaval deve movimentar 511 milhões de reais na economia. O gasto médio nos dias de folia será de R$ 279. De acordo com a pesquisa dos entrevistados que pretendem gastar no carnaval ou já gastaram antecipadamente, 87% disseram que foi ou será com alimentação e bebidas não alcoólicas, seguido de 43% com bebidas alcoólicas e 37,4% com transporte como ônibus, carro particular e gasolina. 11,3% disseram que os gastos foram ou serão com fantasias e acessórios. O levantamento mostra ainda que 87,8% dos entrevistados não pretendem viajar para fora do estado no carnaval. Desses que não vão sair, 53,1% pretendem aproveitar o tempo livre para descansar, enquanto 26,5% devem trabalhar. Já 17,3% dos consultados afirmaram que vão para blocos, desfiles e festas. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Sidney Rezende, é hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, meus amigos da Rádio Tupi. Aqui é Diego Pacheco de Niterói. Então, sobre o calendário desse ano, muitos jogos já desde o início. Acho que não atrapalha não. Eles ganham muito para isso. Atrapalha o meu desempenho aqui, que trabalho todo dia e não ganho o que eles ganham. A mim tem que ralar mesmo. Só o chuva. Ganha muito para isso. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Sidney Rezende. Começando aí a equipe do Jornal Tupi. Aqui é o José de Chihuahua.
me atrapalha. Eu devo de assistir na TV o jogo para ouvir a Tupi, que eu só falo Tupi. Você é inteligente demais. Madureira, a pergunta é: esse calendário intenso do futebol atrapalha o desempenho dos jogadores ou quem é profissional tem que dar conta do recado em qualquer ritmo? Eu acho que evidentemente atrapalha não só os jogadores, como os próprios torcedores. Eu estou completamente baratinado. Eu não sei quando estou vendo uma partida de futebol sobre em que campeonato e que está disputando ali. E isso aí me impede, inclusive, da minha tarefa e obrigação de torcer. Agora há pouco o Barroca de Jovem Libertadores está chegando. Denilton Simões, do Homem das Carrapetas, solta nós dois. Sidney Rezende, é isso aí, programa. Que honra. Então, o Campo Grande já está chovendo. Mas respondendo a pesquisa aí, em relação ao calendário, né, do esporte, é complicado, fica muito apertado para os times poder se organizar e tal, mas no final tudo vai dar certo. Sidney de Campo Grande, um abraço aí. Que jornal que nós temos para ouvir à tarde, noite. Oh Deus, muito obrigado. Boa noite aí a todos, Sidney Rezende. Rapaz, eu acho que o jogador de futebol hoje, ele ganha muito dinheiro para fazer só aquilo. Antigamente, tinha primeiro e segundo quadro. O cara trabalhava numa obra a semana toda. E no domingo, ele ia jogar primeiro e segundo quadro. Tinha o time principal, que jogava depois, né, que é o segundo quadro. E o primeiro quadro que jogava primeiro. E às vezes tinha jogador que jogava o primeiro quadro e ainda ia jogar no time principal. Era 2 tempos de 90 minutos jogando direto. O cara trabalhava direto. E não ganhava-se nada. Hoje em dia, rapaz, e já teve a preliminar no Maracanã também. Antigamente tinha preliminar no Maracanã, né? Que tinha o jogo principal e tinha preliminar. E, pô, os caras jogavam normal, corria. Hoje em dia os jogadores ganham uma fábula de dinheiro, só faz aquilo, são preparados fisicamente para isso. Acho que não tinha que exceder em nada, interferir em nada, mas enfim, fazer o quê, né? Um abraço a todos aí, Santos Filho e Itaboraí. Ouvintes, obrigado pelo carinho. Eu só não tenho que terminar 15 horas, jogo principal às 17 no domingo. Barroca, seu comentário. Olha, se atrapalha, claro que atrapalha, mas não tem jeito, tem que performar. O time que demorar a pontuar vai se complicar no Brasileirão. O Fluminense, por acaso, está em duas competições, mas já está metendo 1-0 jogo. John Kennedy, 1-0 aos 20 minutos, está ganhando lá do Bahia. Mas você tem que performar ou tem que performar? Mas ela performa. John Kennedy, todo uma série, tabulário, tudo. Não, mas o Fluminense startou lá, fica de 1-0. Liga, John Kennedy, startou. É interessante lembrar que essa é a desculpa preferida dos técnicos de futebol quando o time está mal. Excesso de jogos. Mais um ouvinte. Boa noite, meu nome é Fábio Silva, motorista do Guanabara. Na minha opinião, eu acho que atrapalha sim. Os jogadores também precisam de férias. Por mais que a gente na ignorância fala que ganha muito dinheiro. Um abraço aí para todos. Deus abençoe. Eu adoro as opiniões divergentes, diferentes, vontade de fora. Cada um tem o direito de dizer o que pensa. Isso é muito bacana. E aqui no Jornal do Vivo, até que o Renata Victor aí, Renata, semana que vem, bota lá no meio do programa, no início também do jornal, né? Participação dos ouvintes para discordar, para concordar, para criticar o Chico, para elogiar o Madureira, para falar mal do Madureira, falar mal de mim, falar mal do Barroca, falar bem.